Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de sentidos e giros, ok? Então vamos lá. Sentido horário, o que seria o sentido horário, tá? Então suponha que eu tenho um círculo, uma circunferência e esteja caminhando no sentido horário. Significa que eu estou andando no mesmo sentido dos ponteiros de um relógio, tá? Então tá aqui, o relógio representa pra gente uma circunferência, um círculo, tá? E os ponteiros no meu relógio estão andando neste sentido aqui, certo? Então, quando eu caminho neste mesmo sentido, eu falo que eu estou caminhando no sentido horário, certo? Agora, quando eu estou caminhando nesse círculo ou nessa circunferência em sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, eu falo que eu estou caminhando no sentido anti-horário, tá? Então, eu vou ter sentido horário quando eu estou caminhando no mesmo sentido dos ponteiros e sentido anti-horário quando eu estou caminhando no sentido contrário aos ponteiros do meu relógio, certo? Então, vamos lá. Vamos falar da circunferência agora, tá? Então, o que é a circunferência? A circunferência é a borda do meu círculo, né? A linha em volta do meu círculo. Esse pontinho aqui no meio é o que a gente chama de centro da circunferência e representa pela letra C ou pela letra O, tá? Tanto faz. O que a gente tem que saber dessa minha circunferência? Que quando eu dou uma volta completa em torno dela, tá? Eu dou uma volta completa. Eu falo que eu dou um giro de uma volta, tá? Qual é o ângulo que está representado pelo giro de uma volta? Esse ângulo corresponde para mim 360 graus. Então, toda vez que eu dou uma volta completa em torno da minha circunferência, eu caminhei 360 graus, tá? Agora, se em vez de eu caminhar... Opa, desculpa aí, vamos voltar para outro lugar. Aqui. Se em vez de eu caminhar uma volta, eu caminhar só metade, eu der meia volta, ou seja, eu sair daqui e caminhar somente metade da minha circunferência. Meu ângulo foi esse ângulo aqui, ó, tá? Quanto mede esse ângulo aqui? Meia significa que eu vou pegar o total, que é 360, e vou dividir por 2, eu andei metade, tá? Então, quer dizer que eu tenho um giro de 180 graus, tá? 360 dividido por 2, eu tenho um giro de 180 graus, tá? E um giro de 1/4 de volta. O que é 1/4? É como se eu pegasse essa minha circunferência e dividisse por 4, ó. Eu dividi ela em 4 partes, tá vendo essa terceira imagem aqui? Então, 1/4 de volta quer dizer que eu andei só uma parte dessas 4. Eu andei só isso aqui, tá? Esse ângulo aqui que vai me formar vai ser um ângulo de 90 graus. Como assim, professora? Ué, nós não vimos que se eu dou a volta completa, eu dou 360 graus, tá? Esses 360 graus eu dividi em quantas partes na circunferência? Em 4. Se a gente fizer 360 dividido por 4, a gente vai achar exatamente 90 graus. E o ângulo de 90 graus a gente representa por esse símbolo aqui, certo? Então, a gente já sabe qual é o ângulo de uma volta completa, que é 360. O ângulo de meia volta, que é 180, metade. E o ângulo de 1/4 de volta, que é 90, certo? Vamos ver alguns exemplos como isso se aplica, tá? Então, por exemplo, vamos observar o relógio que a gente tem aí e responder as questõezinhas que nós temos, tá? Então, suponha que eu tenha esse relógio, tá? Desenhado aqui na minha imagem, que ele tá marcando exatamente 5 horas,
Ah, professora, como você sabe que é 5 horas? Olha, o meu ponteiro menor tá apontando para o número 5, tá? E o meu ponteiro maior tá apontando para o 12. Então, eu tenho 5 horas aqui. O ponteiro menor representa as horas e o maior representa os minutos, tá? O que ele pede na letra A? Qual o ângulo de uma volta completa? Opa, nós acabamos de responder isso lá atrás. Toda vez que eu tenho uma circunferência, uma volta completa, é isso aqui, ó. Eu andar tudo isso aqui, ó, tá? Que eu pintei em verde aqui. É eu dar uma volta completa na minha circunferência. Se eu tô dando uma volta completa, se o meu ponteiro tá andando tudo isso aqui, né? Ele tá andando 360 graus, tá bom? Qual o ângulo formado entre cada número do meu relógio? O que ele está perguntando? Que ângulo que eu formo aqui, ó, entre o 12 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4, entre o 4 e o 5, entre o 5 e o 6, entre o 6 e o 7, entre o 7 e o 8, entre o 8 e o 9, entre o 9 e o 10, entre o 10 e o 11, entre o 11 e o 12. Cada um desses ângulos que eu falei, eles são iguais, tá? Cada pedacinho desse. E ele quer saber quanto mede cada um desses ângulos aí, tá bom? Como que a gente vai descobrir isso? Bom, a gente não acabou de falar que se ele der a volta completa, vai ser 360? Certo. Eu dividi em quantos pedacinhos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu dividi em 12 pedacinhos. Então, eu vou pegar o meu total, que é 360, e dividir por 12. Porque eu dividi esse meu 360, que seria a volta completa, em 12 pedaços. Se a gente fizer essa conta, tá? 360 dividido por 12, vamos colocá-la aqui, ó. Tabuada do 12. Tenho 36? 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 36. 3 vezes. Sobra 0. Abaixo o 0, põe na chave, tá? Então, isso me deu 30 graus. Ou seja, cada espacinho desse aqui, ó, mede 30 graus. Tá bom? Cada pedacinho desse aqui, entre um número e outro do meu relógio, mede 30 graus. Então, vamos escrever 30 graus aqui em todos. Cada espacinho desse. Certo? Letra C. Qual o ângulo da parte azul? Olha, minha parte azul é essa aqui, né? Que é a minha parte azul. Quanto será que vai medir esse espaço aqui da parte azul? Bom, eu tenho 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui. Ó, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ter 7 vezes o meu ângulo de 30 graus. Quanto vai dar isso? 7 vezes o meu ângulo de 30 graus. 7 vezes 30, 210. Então, o ângulo da parte azul é 210, tá? Qual o ângulo da parte vermelha? Ó, a parte vermelha é essa aqui, certo? Então, vamos lá. Quem é a minha parte vermelha? Eu tenho 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 vezes o meu ângulo de 30 graus. Se eu fizer 5 vezes 30, eu vou ter uma parte de 150 graus. Então, esse é meu ângulo
da parte vermelha, tá? Então, eu tenho o meu ângulo maior. Qual que é o meu ângulo maior? O azul, que mede 210. E meu ângulo menor, que é o da parte vermelha, que mede 150. Tá bom? Continuando aí, um outro exemplo. Qual a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 8 horas? Então, tá aí, ó. Eu tenho um reloginho marcando 8 horas, tá? Tá aqui, ó. Ponteiro menor apontando pro 8, ponteiro maior apontando pro 12. Então, ele tá marcando 8 horas. Qual a medida do menor ângulo? Ele quer o menor ângulo, tá? Quem é o menor? Pela imagem a gente vê que é esse aqui, né? Que ele quer. Esse daqui, ó, é menor do que o que tá pro outro lado. Então, ele quer esse ângulo aqui. Como é que a gente vai descobrir? A gente vai tomar o mesmo raciocínio que a gente tomou no exercício anterior. O que a gente sabe? A gente já sabe que a volta completa tem 360, tá? A gente já estudou nos slides anteriores. A gente já sabe que cada parte tem quanto? A gente fez a conta lá em cima, tá? A gente tinha 360 da parte da volta inteira, da volta completa, e a gente viu que cada pedacinho, eu tô dividindo ele em 12 partes, né? O meu relógio. Então, isso aqui dá 30 graus cada parte. O meu ângulo maior, que é esse daqui, né? Vou desenhar ele aqui de outra cor. Esse é meu ângulo maior. Ele tá pegando quantos pedacinhos? Ó, ele tá pegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedacinhos. Então, para saber o ângulo maior, eu teria que fazer 8 vezes 30, certo? 8 vezes 30, o ângulo maior daria 240. Só que ele quer o ângulo maior? Não, ele quer o ângulo menor. Então, para a gente calcular o ângulo menor, quantos pedacinhos eu vou ter no menor? Que é esse aqui, ó, que a gente pintou de azul. Ó, do 8 dou 9, dá 1, 2, 3, 4, até chegar no 12. Então, seriam 4 vezes 30 graus. E isso vai me dar 120. Então, a resposta que eu estou procurando, que é do ângulo menor, 120, tá? Essa é a resposta que eu estou procurando, tá bom? Que é a resposta do exercício 2, do exemplo 2. Agora, a gente vai ver o que acontece quando eu estou girando imagens, tá? Então, vamos ver esse emoji aí que eu coloquei. Eu girei ele várias vezes. Então, o que aconteceu nesse primeiro giro que eu fiz aqui com ele, ó? Essa é a minha imagem original. Essa primeira aqui, ó, é a original. Tá bom? A primeira vez que eu girei ele, daqui para cá, eu dei um giro de 90 graus no sentido horário. Lembra daquela história? Sentido horário é no sentido dos ponteiros do relógio, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei ele e girei 90 graus. Ele vai me dar essa imagem aqui. A carinha tá deitada, tá? A segunda imagem, o que eu fiz? Eu peguei a minha original, tá? E girei 180 graus no sentido horário. Ou seja, eu coloquei ela de ponta cabeça, certo? A terceira imagem, eu peguei a original e girei ela 270 graus no sentido horário. Então, o que eu fiz? Eu peguei ela e é como se eu tivesse girado ela 3 vezes, tá? Aqui é como se eu tivesse girado uma vez, aqui é como se eu tivesse girado 2 vezes, aqui é como se eu tivesse girado 3 vezes, tá? E aqui, ó, lá na última, eu fiz um giro de 360 graus também de sentido horário. Ou seja, é como se eu tivesse girado ela 4 vezes. O que aconteceu? Ela voltou a minha imagem igual à original, né? Então, no quarto giro é que ela volta da imagem original. Eu tô fazendo isso no sentido horário, tá?
Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que no sentido anti-horário, tá? Peguei uma outra imagem aqui, mas se eu tivesse pego a mesma imagem, seria a mesma coisa. Só que agora eu vou girar, ó, no sentido anti-horário. Então, meu coraçãozinho, aqui é o original. Vou girar 90 graus no sentido anti-horário. O anti-horário é o quê? Ao contrário dos ponteiros do relógio. Depois eu pego o meu coraçãozinho original e giro 180 graus no anti-horário. Ou seja, aqui é como se eu tivesse girado uma vez, aqui é como se eu tivesse girado 2 vezes, certo? Ele ficou de ponta cabeça também. Aí eu pego o original e giro 270 graus no sentido anti-horário. É como se eu tivesse girado ele 3 vezes. E no final, a última imagem, eu giro ele 360 graus no sentido anti-horário. É como eu girei 4 vezes. E aí eu volto na imagem original também. Tá bom? Então eu vou girando sempre a minha imagem 90 graus. Então é como se você pegasse um desenho numa folha de sulfite, tá? Nos dois casos. E você vai girando a sua folha de sulfite e vai vendo o que acontece. Quando você gira ela 4 vezes, você volta ela na posição original, tá? É a mesma coisa, tá bom? Só que eu mudo o sentido. No primeiro caso, eu tô girando ela no mesmo sentido do ponteiro do relógio, e nesse segundo caso do coraçãozinho, eu tô girando ela no sentido contrário do ponteiro do relógio, tá bom? Então, essa era a aula de hoje que a gente tinha que trabalhar, e até uma próxima aula.